Olá, como você está? Tudo bem? Espero que seja tudo bem por aí. Então vamos lá. Este pretende ser o segundo vídeo de uma série de dois mesmo. Vai ser dois, não vai passar disso. Onde eu comecei a falar sobre proteção energética, não é? Aí no primeiro vídeo eu falei que você pode fazer no seu ambiente para dar um tapa, para dar um trato, para fazer ele ficar assim mais energeticamente equilibrado, ok? E neste vídeo eu vou falar aquilo que você pode fazer com você, para você ter uma proteção energética no seu exercício profissional, caso você seja um terapeuta de diversa, você pode ser terapeuta de diversos tipos de coisa, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre as proteções energéticas, então. Puxa vida! Vamos lá falar disso aí. Bom, dicas normais você vai achar em qualquer lugar. Digita aí nesse Google, proteção energética. Você vai achar um monte de reza, um monte de pendurar um galho de arruda na orelha, de pendurar um colarzinho com orgonite no pescoço, botar um supositório de cânfora, sei lá. Tem um monte de coisa. Você faz o que você quiser, você vai testando aí. Imagina. Não sou eu que vou gravar mais uma coisa aí falando sobre o que você vai fazer. E o grande negócio é o seguinte, as pessoas têm aquela velha história. Querem uma receita de bolo. Aí eu vou fazer isso, depois vou fazer isso, vou me transformar aqui, vou fazer um escudo de proteção, e esse escudo de proteção vai me libertar de todas as forças do mal. Você não sabe nem o que é bem e o que é o mal. Imagina se o teu ego tem força de fazer alguma coisa. Não, essa é a coisa que você vê em historinha, desenho aí, você nem sabe o que está vendo aí e quer reproduzir aqui na vida, dando uma de, como é que é mesmo, aprendiz de bruxo. Imagina. Então, a história é a seguinte, vamos lá. Então, se você quiser receitinha de bolo, vai aí, digita no Google, para esse vídeo aí, clica em para, stop, dá uma pausa nisso e vai lá no Google e procura proteções energéticas. Tem lista de reza que você vai ficar com calo no joelho, tanto rezar aí, para tudo quanto é coisa. Então, mas se você quiser ouvir a minha opinião sobre isso, esse negócio de ter uma proteção energética, vamos lá. A primeira forma de você ter uma proteção poderosa mesmo é 2 pontos. Seja você mesmo. Ok? Seja você mesmo. É a melhor forma de você criar uma proteção energética. Porque quando eu falo em ser você mesmo, eu estou falando de um status de ser, de centro, de foco de consciência, de núcleo monádico, daquilo que você é de verdade mesmo. Não das periferias que você inventou para ser aceito pelo outro. Ok? Então isso é uma grande sacada. Se você só entender isso profundamente, você resolve 90% já da história toda. Ser você mesmo implica em, paradoxalmente falando, não estar nem aí com o outro. Ok? Este não estar nem aí com o outro significa a prioridade do meu processo é meu, não é o outro. Ah, mas o outro está pagando, problema dele. Se você é um terapeuta e o outro está pagando, problema dele, né? Mas a prioridade do seu centro é você mesmo. Se ele é desobedecido, você vai ter grandes problemas. A grande maioria das intromissões energéticas, eles acontecem porque a criança interna do ser está muito contrária àquilo que você está fazendo. Então, se você é tipo um terapeuta, eu tenho que fazer isto porque eu preciso salvar a humanidade. Os planetas em suas órbitas estão na dependência das minhas ações. Eu preciso me transformar em um curador de Gaia. Veja bem, você não consegue nem curar teu resfriado. Você não consegue nem levantar de bom humor. Então, comece
dando um jeito no teu resfriado, no teu bom humor. Você não consegue nem curar teus relacionamentos afetivos, você vive num perrengue com as suas projeções em relação a seus namoradinhos, namoradinhas, você vive nas historinhas ainda, quer curar Gaia, cai na real. Então a história toda é a seguinte, é você cuidar das coisas do seu centro, do seu mundo. E isto significa estreitar a relação que você tem com a sua criança interna, se é que você tem. Na maioria das vezes você não tem relação nenhuma com a sua criança interna. Ela está chorando já há muito tempo, desgostosa, pedindo a sua atenção e você não olha para isso. Por quê? Porque a demanda do mundo é muito grande, porque você precisa fazer todo mundo feliz, porque você precisa enviar o seu amor para o raio que o parta, ok? Então a história é a seguinte, é voltar a atenção para você mesmo. Isso não é uma coisinha que você vai fazer, eu vou fazer um cursinho de final de semana da minha criança interna, vou sair ali com ela calibradinha. Imagina, é a tua vida inteira, é a cada respiração. Então, criança, você vê uma criança, se você chegar para ela e falar assim, eu vou te pagar não sei quanto para você fazer tal coisa, ela não está nem aí, ela faz aquilo que faz o coração dela vibrar. E esse bando de terapeuta sem vergonha, safado, que fica falando, é fácil que o seu coração, vou fazer o seu coração vibrar. Ele mesmo não está fazendo. Ele está fazendo aquilo ali porque está precisando da grana. Ok? Fale assim para ele, se você faz isso de coração mesmo, então não precisa cobrar. Então essa é uma segunda jogada da coisa. A diferenciação entre valor e preço. São coisas completamente diferentes. Né? Se aquilo que você está fazendo e cobrando para isso, é claro, é natural que você cobre, faz parte da sua profissão. Mas se você continuaria fazendo aquilo mesmo de graça, se a resposta é sim, ou seja, se perguntar para você, seguinte, você faria o que você está fazendo de graça? Se a resposta for sim, você está fazendo a coisa certa. Né? Porque a pessoa que está precisando da troca financeira para fazer um exercício da sua função, é porque ela está numa prostituição espiritual. Isso é um atentado com relação à criança interna. Ela, na verdade, não está feliz. Para compensar, você ganha um troquinho. Não estou falando que você não tem que cobrar. Mas esta auto-indagação você deve fazer a você mesmo antes de ficar com esse papo furado. O que fazer para me proteger energeticamente? Você está sendo o próprio maldoso com você mesmo? Você não está entendendo? Você está criando o maior mal para com você mesmo, obrigando a sua criança interna a se expor a coisas que ela não está afim. E depois você quer botar um colete de chumbo aí para evitar um problema que é gerado dentro de você mesmo? Então essa é a primeira questão. Se a sua criança interna está feliz dentro do exercício daquilo que você está fazendo, já fique mais tranquilo. Eu estou fazendo a coisa certa, ok? Estou fazendo a coisa certa. E isso significa você estar em uma união contínua com a sua criança interna. Isso é uma coisa muito importante. Outro detalhe. Um terapeuta, para ser terapeuta, ele precisa ter primeiro uma consciência mínima daquilo que ele faz, daquilo que ele é e do entorno. Esta consciência da interligação entre mundos, essa consciência da interligação entre estados, entre planos, é criada pela sua respiração. Aqui a gente vai entrar um pouquinho na receita de bolo pernomútil, porque se você não respirar, tu morre. Vai ficando roxinho, pretinho e morre. Então, respirar é preciso. Mas trazer consciência da respiração é uma coisa que poucas pessoas fazem. Tem gente que fala assim, me dê a técnica de meditação mais poderosa, mais assim, do Darth Vader, mais do Arcanjo Miguel. Mas tem isso aí. O negócio é o seguinte, preste atenção nas batidas do seu coração. Preste atenção na sua respiração. Não precisa de nenhum livro, já está. Se você fizer essas duas coisas, você já cria uma consciência do seu campo proprioceptivo. Você tem a noção do que você é e de como o seu ego está usando aquilo que você é para se expressar. Então não precisa mais do que isso não. Não precisa mais do que isso. Porque se você começar a estudar muito, esse que é um problema. Começar a estudar muito pode dar um grande problema. Não querer saber de nada é um problema, mas querer estudar muito, você pode se eximir da prática, ou se eximir da simplicidade que é a linguagem de contato com a sua criança interna.
né? Se você fugir dessa simplicidade, ferrou tudo também. Então a história é o seguinte: se você quiser coisas mais técnicas, preste atenção na sua respiração e preste atenção nas batidas do seu coração. Isso significa voltar para o seu centro. Se você fizer isso, naturalmente você começa a ter uma percepção da sua dimensão e, a partir disso, colocar limites. Estes limites, eles não são estabelecidos na hora de uma consulta, por exemplo. Eles são estabelecidos durante toda a sua vida, desde o momento em que você acorda até o momento que você vai dormir. Você adulto, precisa aprender a colocar limites para que a sua criança interna não seja machucada. Né? Então, a primeira terapia que você precisa fazer é com relação à sua criança interna. Se ela começa a ir bem, você se transformará num excelente terapeuta, porque você conseguirá enxergar em uma pessoa que está com a percepção obtusa as necessidades dele. São sempre necessidades da criança interna. Eu superior não tem necessidade nenhuma. Espírito não tem necessidade nenhuma. Eles estão numa condição adimensional. O que tem necessidade é a sua criança interna. Ela que precisa de proteção. Então, se você começa a ter esse cuidado para com a sua criança interna, e a sua criança interna é o centro magnético dos seus processos, né? A sua criança interna é o guardião das memórias, tanto das memórias antigas, que foi toda a história que fez com que você chegasse até esse ponto, quanto das impressões que estão acontecendo no meio externo e que estão sensibilizando a sua criança interna. Então, é muito importante você cuidar do tipo de coisa que você traz para a experiência da sua criança interna. Esse cuidado vai fazer com que você sempre esteja bem mesmo, né? Não uma felicidade como uma felicidade num campo utópico. Eu não estou falando essa felicidade dentro de um campo utópico. Eu estou falando de sempre estar bem. E esse bem não é um bem e de mal. É sempre estar numa condição de compaixão. Porque perceber os nossos limites, é preciso que você esteja vibrando num estado compassivo também. Então, esse campo de compaixão é muito importante se você quer aprender a se proteger energeticamente dentro das questões, né? Ter uma compaixão em relação ao seu processo, à sua trajetória, ao seu estado. Que mais que eu vou falar em relação a isso? Esqueci de desligar o Zap, ele está fazendo plim-plim aqui, sorry. Que mais que você vai fazer com relação a estas questões de proteção energética? Vou dar uma pausa, já volto. Não se conseguir dar uma pausa, vai assim mesmo. Vou trabalhar o estado de aceitação com esses plim-plims que estão surgindo do Zap aqui. Outra questão é a seguinte: aquele paciente que veio até você, ele de uma certa maneira faz parte da sua história ou do que você precisa fazer. Ele não está ali por um acaso. Ele está ali porque alguma aprendizagem você precisa ter. Agora, essa aprendizagem que você precisa ter nunca pode sacrificar a sua criança interna. Este que é o ponto. Porque quem tem um esquema mais pisciano, tipo assim, porque eu vou salvar o mundo, ele quer pegar todas as cruzes, botar nas suas costas e livrar o outro da cruz que está sendo a escola dele. Né? Então, isso que é a questão. Então, se o indivíduo tem um psianismo exacerbado, ele deve tomar consciência de que todo sacrifício pode ser feito, desde que o seu compromisso com a sua criança interna não seja abalado. Então, essa é uma questão bastante importante. Eu vou ter um vídeo número 3, vou dar continuação depois com essa história aqui, tá bom? Então vai ter o 2 e depois vai ter o 3, olha que belezinha, tá bom? Então vou ficar por aqui, e tchau para vocês e vai ter o 3, tá bom? Até mais!